Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Carlos Prado e se você está nesse vídeo, muito provavelmente você está buscando hipnose para solucionar algum problema, trauma, alguma crença. E o intuito desse vídeo é que eu te fale um pouco sobre quem eu sou, quem é o Carlos Prado e como eu cheguei aonde eu cheguei aqui hoje e o que é hipnose. Então é muito importante que você assista esse vídeo até o final se você tiver interesse em marcar uma sessão comigo, para que a gente evite de eu ter que falar tudo isso para você e você aproveite ao máximo a avaliação que eu estou aqui disponibilizando para você, uma avaliação gratuita para entender quem é você, o que você está buscando, para realmente ver se a hipnose é para você. Então, assista esse vídeo até o final para você ter uma ideia básica do que é a hipnose e como que ela funciona. Então, primeiramente, falando sobre mim, eu trabalhei 9 anos numa instituição financeira e durante esses 9 anos eu desencadeei síndrome do pânico, depressão, ansiedade, coisas que eu nem acreditava que era possível um ser humano ter. Eu era daqueles que acabavam falando assim, nossa, a pessoa com depressão, nossa, o que é isso? Será que é só uma tristeza? Eu não sabia de fato o que era aquilo até passar pela situação. Então, dentro desses 9 anos de banco, os últimos 4 anos, eu acabei me desenvolvendo, eu acabei buscando ferramentas, eu comecei lá fazendo formação em coaching, daí depois eu fiz programação neurolinguística e fiz hipnose e hoje estudo neurociência. Então a ideia é entender o que é hipnose, né? A gente percebe hoje que muitas pessoas banalizam a hipnose e aí interpretam de uma maneira errada, como se hipnose fosse controle da mente ou charlatanismo, entre outras coisas. Primeiramente, a hipnose ela já é comprovada cientificamente. Então, eu convido você a até procurar um pouco mais na internet, em sites reconhecidos, né? PubMed é um site que é lá dos Estados Unidos, que ele é bem reconhecido, e ele tem várias pesquisas ali, pesquisas científicas. Então, eu recomendo você pesquisar sobre hipnose em canais onde eles levam o estudo a sério. Tem muita gente que vem da época do Pica-Pau, né? O Pica-Pau tinha hipnose, daí depois começou aqueles outros teatros de hipnose, onde a pessoa ia lá e comia uma maçã, uma cebola e sentia o gosto de uma maçã. E as pessoas, elas meio que estereotiparam aquilo, rotularam e acabaram transformando a hipnose em algo para brincadeira. Então, o que é hipnose? Hipnose é um transe, né? Um estado alterado de consciência. Mas o que é esse estado alterado de consciência? Estado alterado de consciência é um estado que você entra diariamente. Então, quando você está, talvez, indo para o seu trabalho, ou numa condução, ou até mesmo dirigindo o seu veículo, muitas vezes você fica meio aéreo nos seus pensamentos. Aquilo já é um estado alterado de consciência. Então, existem vários estados alterados de consciência. A ideia é entender quais são esses estados, como eles funcionam e como usá-los a seu favor. Então, o que é hipnose? Como que a gente explica hipnose? Hipnose, imagina que o seu cérebro é como se fosse um computador, e dentro desse computador existem 3 sistemas operacionais, que é o inconsciente, o subconsciente e o consciente. É assim que a gente explica na hipnose. Mas a psicologia explica de uma maneira diferente, a psicanálise explica de outra maneira, mas todas é a mesma coisa para que você possa entender como realmente funciona ali o mecanismo do seu cérebro. O inconsciente ele é responsável pelos seus batimentos cardíacos, respiração, tudo aquilo que não depende de você. Então você não precisa pensar para respirar e nem para, por exemplo, o seu coração bater. Quando você coloca uma mão num fogo, numa panela quente, você não precisa pensar, nossa, minha mão está numa panela quente, preciso tirar. Seu reflexo vai lá e tira, isso faz parte do seu inconsciente. Então no inconsciente a gente não movimenta, a gente não mexe no que está ali. Então no inconsciente a gente não mexe as coisas que estão ali. Acima da camada do inconsciente existe o subconsciente. Ali sim estão todas as suas memórias, todos os seus traumas, todos os momentos felizes, tristes, crenças limitantes, jargões, frases que você repete para você diariamente ou que as pessoas que são importantes para você repetem. Então, dentro desse subconsciente tem uma camada ali cheia de informações, hábitos que você procura fazer, comportamentos bons, comportamentos ruins. E ali dentro é o segredo, é onde a gente quer entrar com a hipnose. Acima do subconsciente tem o nosso consciente, que é o córtex pré-frontal, que é a nossa tomada de decisões. Hoje, as nossas tomadas de decisões elas são feitas pelo nosso consciente, porém, ela se comunica com o subconsciente. Então, quando você está ali fazendo um processo de tomada de decisão, você não precisa ficar pensando no seu passado, em escolhas ruins que você teve, é meio que automático. Então, se você passar por uma rua onde você foi assaltado e já é um trauma naquele momento, na volta para tua casa, muito provavelmente você vai mudar o caminho e vai se sentir mal se você passar por aquele caminho de novo. Que é uma sensação que vem, você não sabe de onde foi. Um exemplo muito claro disso é as flores quando você passa na frente de uma floricultura e vem talvez aquele pensamento de nossa, que cheiro de cemitério. Por quê? Porque muito provavelmente você foi a algum velório, algum enterro e naquele lugar tinha muitas flores. E daí vinculou aquela sensação, aquela emoção ruim de um lugar, né, um clima meio depressivo, um clima triste, é claro, por um motivo. E a partir daquele momento que você se deparou com as flores ali no cemitério e sentiu aquele cheiro, o seu corpo pegou todas as sensações e muito provavelmente você estava se sentindo mal. E pode acontecer novamente, você passar na frente de uma floricultura e trazer aquele mal-estar para dentro de você. Por quê? Porque o seu cérebro lembrou da emoção que você estava sentindo naquele dia. Então o que é hipnose? Entenda que hipnose nada mais é do que entre o seu consciente e o seu subconsciente tem uma coisa chamada senso crítico. Senso crítico nada mais é do que o fator,
é o porteiro que fica ali entre um andar e outro, e ele que vai decidir quais são as coisas que vão entrar para dentro do seu subconsciente e as coisas que não vão entrar para o seu subconsciente. Então, a partir do momento que, por exemplo, tem uma pessoa que é importante na sua vida, um professor, um pai, um avô, uma pessoa que você admira, que você gosta, a sugestão, a crença daquela pessoa é muito mais fácil entrar no seu subconsciente do que a crença de uma pessoa que você nunca viu na vida. Uma pessoa que tombou com você e falou, ah, você é isso ou você é aquilo. É muito mais fácil você jogar fora aquela sugestão que aquela pessoa deu do que alguém que está ali no seu convívio. Então, uma situação que eu costumo falar é, às vezes, uma criança, né, acaba pegando um copo de vidro ali, acaba bebendo água, mesmo sendo orientado a não fazer aquilo, e acaba derrubando aquele copo de vidro no chão, quebrando e estraçalhando aquele copo, e daí aquilo já gera um impacto emocional. Daí chega uma pessoa que é importante pra ele, um pai, uma mãe, e fala assim, tá vendo, eu falei, você não presta pra nada, ou você não consegue fazer nada direito. E aquilo é uma sugestão, aquilo é uma crença que às vezes enraiza ali no subconsciente da pessoa. Então a hipnose nada mais é do que acessar o seu subconsciente, entender quais são as crenças que te limitam, quais são os sentimentos que você sente durante o dia, se às vezes você está sentindo mais coisas boas, mais coisas ruins, e a partir daí fazer um trabalho, às vezes um trabalho de regressão, às vezes um trabalho de ressignificação mesmo, para que você mude o seu padrão, para que você crie novas estratégias na sua mente para você chegar onde você quer chegar. Então a ideia, se você chegou até aqui, tem um formulário aqui embaixo que eu quero que você preencha para você poder fazer essa avaliação gratuita. Essa avaliação ela tem em torno de 40, 45 minutos, ela pode ser feita online ou presencial, tá? Ela não tem problema nenhum você fazer online, você só precisa de um fone de ouvido e um local seguro para fazer. A ideia é você entender que a partir dessa primeira avaliação, você vai partir para um tratamento. Umas sessões, pode ser 3 sessões, 6 sessões. Se caso eu não gostar do seu atendimento, se caso eu não gostar, eu preciso fechar? Claro que não. Ela é totalmente uma avaliação para você realmente conhecer. Eu vou dar o meu melhor, vou te ajudar, eu vou te conhecer. Eu permito que você realmente venha aberto a mudanças, aberto a me ouvir também. E a partir daí a gente vai fazer um trabalho incrível, eu tenho certeza. Então eu vou te esperar. Se for interessante para você, preenche o formulário aqui e a gente vai agendar uma sessão para você.